Esta aula será sobre o Timeliner e os recursos para fazer o 4D no Navisworks. Meu modelo desta vez tem algumas diferenças. Eu tenho aqui uma estrutura sobrepondo aqui o meu modelo e eu tenho aqui também um Munch. Este Munch será utilizado para demonstrar uma tarefa temporária prevista no planejamento de montagem de construção deste modelo. Esta estrutura será utilizada para simular uma tarefa de demolição que também está presente no meu planejamento. E por fim nós vamos ter estes dois tanques e as bombas que estão aqui embaixo deles. Então eu vou começar a princípio importando um cronograma feito em MS Project. Este será o cronograma que nós vamos utilizar para importar no Navisworks. Quando eu digo importar, na verdade eu não estou importando este cronograma, eu estou criando um link entre este cronograma e o Timeliner do Navisworks. Então toda alteração que eu fizer no meu planejamento em MS Project vai se refletir no Timeliner do Navisworks. Outro detalhe é que para eu importar um arquivo do MS Project no Navisworks, eu preciso ter no PC que eu estou utilizando o MS Project instalado. Então vamos ter isso em mente para dar sequência no curso. Vou voltar para o Navisworks. Então, com o Timeliner aberto, ele está aberto aqui já, mas caso eu precise acessá-lo, eu vou vir até a aba Home e vou selecionar aqui o Timeliner. Eu vou aqui adicionar então um link à minha planilha do MS Project. Porém, para fazer isso eu preciso estar com o meu planejamento fechado. Vou fechar aqui o MS Project e vou então clicar aqui em adicionar. Repara que nós temos outras formas de importar o planejamento. Eu posso importar um CSV exportado do MS Project, posso exportar do MS Project um MXP. Esses dois recursos seriam caso eu não tivesse o MS Project instalado na máquina. Então eu exportaria um arquivo que o Navisworks conseguiria importar. O caso que eu vou utilizar é este aqui, Microsoft Project. Ou poderia também estar importando um planejamento feito em Primavera. Eu vou utilizar a importação via MS Project. Então tem aqui o meu planejamento, eu vou clicar em Open e eu tenho aqui alguns diparas a fazer. Bom, então eu preciso apontar para os parâmetros da planilha. Eu preciso encontrar onde estão os parâmetros que eu desejo. Então o Synchronization ID eu já sei de cabeça que será este campo, esta propriedade Unique ID. O Planed Start Date eu já sei de cabeça que será o Start. Planed End será o Finish. Actual Start Date vai ser o Actual Start. Actual End Date será no Actual Finish. O Material Cost eu não sei qual campo da planilha que eu não sei qual coluna do planejamento que eu estou importando, que eu preciso apontar. Então, para isso, eu preciso olhar no planejamento do MS Project. Então, para isso, eu vou abrir aqui o MS Project.
Vou abrir aquela planilha e para eu conseguir identificar onde está o parâmetro que eu quero, eu vou vir até aqui o final da planilha. Eu quero o Material Cost. Então, para isso, eu vou percorrer aqui entre os parâmetros da minha planilha e veja, aqui eu tenho um campo Navisworks Material Cost e eu tenho aqui atribuído a esta propriedade custo 2. Então eu vou no Navisworks e vou selecionar aqui custo 2. Ok, custo 2. Labor Cost, eu também não sei de cabeça qual eu tenho que usar. Então o custo 3 está apontando para Navisworks Labor Cost. Então eu vou utilizar aqui para Labor Cost, eu vou usar o custo 3. Custo 3. Equipamento Cost eu também não sei. Eu vou vir aqui novamente. Equipamento Cost está no custo 4. Subcontractor Cost, eu vou também de volta no MS Project. Então está no custo 5. Custo 5. Ok, eu poderia apontar outros parâmetros, mas eu vou parar por aqui. Eu gostaria de chamar a atenção para esta coluna Task Type no MS Project. Eu tenho uma coluna para isso. Eu vou exibi-la aqui. Então aqui eu tenho Navisworks Task Type, que está utilizando a propriedade de texto 3. Eu vou clicar aqui para exibir esta coluna. Então aqui eu tenho Navisworks Task Type e eu tenho aqui escrito em alguns campos, por exemplo, demolição, né? Demolish, construct também, e aqui no final eu tenho uma tarefa do tipo temporário. Isto é um texto. Então, caso você faça um cronograma no MS Project pensando em importá-lo no Navisworks, o Navisworks tem um tipo para cada tarefa, que pode ser demolição, construção ou temporário. Então, para que a importação no Navisworks seja completa, eu preciso exibir esta coluna no MS Project e escrever este texto: demolição, construção ou temporário. Isso aqui é um texto, então é preciso escrever exatamente como está aqui: demolish, construct ou temporário. Nós vamos ver exatamente o que é isso nesta aula. Então, como eu já apontei aqui, bom, falta aqui o Task Type. Eu já vi lá que está buscando a propriedade de texto 3. Então tá aqui text 3. Eu vou fechar aqui a minha planilha, vou salvar e fechar. Ok, então eu vou clicar aqui em OK. Feito isso, a planilha está disponível aqui para mim e eu posso dar um nome para ela. Eu vou dar o nome de espessador. Ok. Então essa planilha, este planejamento, eu já linkei ele ao meu timeline. Aqui está o caminho e eu vou então clicar aqui em refresh e vou selecionar aqui All Data Sources.
ou, como eu só tenho uma, vou selecionar aqui e vou clicar aqui, Selected Data Source. Então aqui eu vou ter uma opção. Uma é reconstruir as tarefas no Navisworks ou sincronizar. Caso este planejamento já houvesse sido importado anteriormente, eu usaria simplesmente a opção sincronize. Então eu ia só sincronizar a minha timeline do Navisworks com o planejamento que está sendo linkado a ele. Então, como é a primeira vez que eu estou importando esse planejamento, eu vou usar aqui Rebuild Task. Vou clicar em OK. Navisworks vai então reconstruir as tarefas aqui. Vou expandir aqui. Então vou mudar para a aba Tasks. Então todas as colunas que estão no planejamento do MS Project estão aqui, com suas datas inicial, final, as datas atual start e atual end, o task type, os custos, enfim, todas as colunas que existiam no planejamento. Bom, agora, como as minhas tarefas já estão criadas aqui, eu posso vir e atachar as geometrias do meu modelo a essas tarefas. Então vou fazer um vínculo entre as geometrias do meu modelo as tarefas do timeline. Ok. Bom, antes disso eu gostaria de fazer uma demonstração. Reparem que essa tarefa demolição ela está com Material Cost como 0, Labor Cost também 0, Equipment Cost 0 e consequentemente Total Cost também está 0. Então eu vou vir até o meu planejamento, vou abrir aqui meu planejamento e eu vou dar valores à minha tarefa de demolição. Aqui está ela. Então eu vou dar aqui o Material Cost, eu vou dar um valor de 5.000. Labor Cost eu vou pôr um valor de 3.000. Equipament Cost eu vou colocar aqui como 4.000. E o Subcontractor Cost eu vou utilizar aqui 2.000. Ok. Então feito isso eu vou salvar. Vou fechar. Então aqui no Navisworks eu ainda não tenho nenhuma alteração nesses campos. Eu vou apertar aqui um F5. Também não tem nenhuma alteração. Para fazer esse refresh, eu vou aqui em Data Source e vou selecionar aqui meu planejamento do espaçador e vou dar um refresh no Data Source selecionado. Eu não vou usar o Rebuild, eu vou usar o Synchronize. Ok. Então aqui no Tasks, a minha tarefa de demolição já tem custos 5.000, 3.000, 4.000, 2.000 e custo total 14.000. Então com isso também nós temos o seguinte: como eu estou fazendo um link entre o planejamento do MS Project e o timeline, então eu devo fazer então minhas alterações no MS Project e não no timeline do Navisworks. É possível também fazer alteração no timeline, mas ficaria uma informação descasada com a planilha do MS Project. Então vamos na sequência. Agora eu vou vincular as geometrias do meu modelo ao timeline. Então eu vou aqui expandir aqui meu painel sets, onde eu criei aqui alguns sets de seleção, já pensando em atachá-los às tarefas. Então
eu criei aqui umas pastinhas para organizar. Eu tenho ali o civil concreto. O background aqui não está me ajudando muito, então eu vou colocar aqui como um background preto. Ok, acho que agora está melhor. Então eu tenho aqui um set que eu criei para o civil concreto, ali está. Nós já falamos sobre os selection sets nas aulas anteriores. Eu tenho aqui um selection set para o Munch, que está aqui. Criei um selection set para a tarefa de demolição, que é aquela estrutura ali. Criei um selection set para aquelas bombas. Ali estão elas. Um selection set para o espessador. Para uma parte da estrutura do espessador. Ali está. Então, para as bombas do outro espessador também. Ali está um selection set para ele, para elas. A estrutura do espessador e uma para o espessador. Com os selection sets criados, vai ficar mais fácil para eu adicionar as geometrias até nas tarefas. Vou fechar aqui meu painel sets. Vou vir aqui a tarefa de demolição e eu vou mover esta coluna para o início aqui do meu planejamento. Ok. Demolição, então, eu vou clicar aqui com o botão direito no campo Attached e vou atachar um set, que vai ser o set demolição. Então eu já tenho aqui aquele set de seleção onde eu tenho as geometrias que vão ser demolidas vinculadas à tarefa de demolição. Vou fazer o mesmo para as demais tarefas. Então aqui eu tenho civil concreto. Bom, essas duas tarefas aqui, espessadores, espessador 1, nessas tarefas ou seja, são apenas tarefas que eu usei para agrupar demais tarefas, nela eu não vou atachar um set de seleção. Eu vou atachar um set de seleção nos últimos níveis aqui. Então aqui para bombas eu vou atachar, essas são as tarefas do espessador 1, então eu já havia criado lá uma pasta para agrupar os meus sets já pensando nisso. Então aqui eu tenho bombas, locação do espessador, eu tenho aqui espessador 1, então aqui eu tenho espessador, estrutura do espessador, estrutura espessador 1, ok. Então reparem que essas tarefas que estão em negrito, elas não receberam set. Então para o espessador 2 eu vou fazer a mesma coisa. Bombas. Espessador 2. Então aqui é espessador. Estrutura do espessador 2. Então aqui eu vou ter estrutura espessador 2. E aqui no Munch eu vou ter que attach set e vou selecionar Munch. Então agora o meu planejamento está mais completo. Se eu simular agora, eu já tenho aqui um resultado. Eu ainda não fiz nenhum tipo de configuração, mas eu vou dar play. O que está em vermelho está sendo demolido.
O que está verde está sendo construído. O que está em amarelo é algo temporário, como o meu Monk, que vai chegar até o local da obra, vai montar aquilo que for necessário e depois ele vai desaparecer. Ok, então o planejamento correu inteiro, montou meu modelo e foi então demolido a estrutura que estava aqui no local da construção e o Monk também desapareceu. Eu vou agora adicionar alguns links aqui. Eu vou voltar para a aba Tasks e aqui na tarefa do Monk eu vou atachar uma animação a ela. Vou mover esta coluna Animation aqui para o início, para ficar mais fácil de eu visualizar. Bom, vou então atachar uma animação a esta tarefa. Para eu fazer isso, eu criei anteriormente já uma animação para este Monk. Vou vir aqui até a aba Animation. Então aqui eu tenho esta cena, montagem, onde eu tenho aqui uma animação para o Monk. Então nesta animação, é uma animação onde eu movo o Monk até aquele local ali. Então num primeiro momento, ele está aqui e a minha animação corre e o Monk vai para aquela posição. Bom, então eu já tenho aqui a animação criada e eu vou vir para o Timeliner novamente. Então aqui na tarefa do Monk eu vou clicar aqui na coluna Animation, vou expandir e vou ter aqui a cena montagem e a animação Monk. Vou vir aqui até a aba Simulate, vou dar play e agora o Monk está se movendo aqui pela cena. Então ele vai até a posição final onde ele vai estar. Ok. Vou voltar até a aba Tasks. E eu poderia atachar novas animações aqui, quantas eu quisesse. Então isso é uma forma de deixar mais dinâmico este timeline. Eu vou voltar aqui na aba Simulate e vou definir aqui mais uma animação para ser executada junto a este planejamento. Eu vou aqui no botão Settings e vou aqui no campo Animation. Eu vou então atachar aqui uma animação que eu criei previamente, que é uma animação de uma câmera que vai correr pelo modelo enquanto é executado o timeline. Ok? Antes eu vou vir aqui no Animator e vou mostrar aqui a animação que eu criei. Então é esta animação aqui. Eu criei uma cena chamada Timeline e criei aqui uma câmera dentro desta cena. Esta cena não precisa se chamar Timeline. Eu dei este nome de forma aleatória. Então vou dar play e a minha câmera então corre ali mostrando o modelo. Vou adiantar aqui
Então esta é a animação que eu criei para ser executada junto ao meu timeline. Vou dar um stop, vou voltar no timeline e então eu vou dar um play. Reparem que a minha câmera já está olhando para um outro ponto, que é exatamente o ponto inicial da animação da câmera que eu criei. Vou dar play. E então a minha animação da câmera vai ser executada junto ao meu timeline. Vou dar aqui um pause e gostaria de chamar a atenção para esse texto que é exibido aqui na parte superior da cena. Esse texto ele é configurável, ou seja, eu consigo exibir as informações que eu desejar aqui em cima. Então eu vou vir aqui até o botão Settings e eu tenho aqui então o Overlay Text. Eu vou clicar em Edit e reparem que aqui eu tenho uma fórmula. No entanto, eu já tenho fórmulas pré-criadas para serem exibidas ali. Então eu vou dar aqui um espaço. Vou colocar aqui apenas um texto para diferenciá-lo dos demais textos que estão já criados aqui. Então eu poderia adicionar aqui, por exemplo, clicando aqui nestes botões, eu vou ter opções do que eu quero exibir ali naquele texto. Então vou clicar aqui em Extras e eu vou acrescentar esta propriedade aqui para ser exibida junto com o meu texto. Vou clicar aqui em Currently Active Tasks. Vou colocar um texto, tarefa ativa, 2 pontos. Tudo que está escrito aqui, tarefa ativa 2 pontos, é simplesmente um texto estático. E o que está seguido pelo cifrão é uma fórmula. Então vou dar um OK. Vou dar OK aqui embaixo novamente. E reparem que olha só, aqui eu tenho tarefa ativa, então eu tenho aqui espessador e demolição. Vou dar play. Então é exibido aqui a porcentagem da tarefa. Agora eu só tenho uma tarefa a principal sendo executada. Agora civil concreto é uma tarefa de construção. Agora eu tenho demais tarefas sendo exibidas. O Monkey, né, é uma tarefa temporária e as demais são tarefas de construção. Vou dar aqui um pause, vou vir aqui em Settings, vou aqui em Overlay Text e eu quero que esta tarefa ativa seja exibida na linha de baixo. Eu vou selecionar aqui e vou digitar Ctrl Enter, melhor, vou apertar Ctrl Enter juntos. Então a tarefa vai ser exibida, esse texto vai pular para a linha de baixo. Outro detalhe que eu gostaria de adicionar aqui também é uma modificação na fonte que está sendo exibida. Então vou clicar aqui em fonte e eu vou selecionar então qual a fonte vai ser exibida. Vou usar esta, vou aumentar um pouquinho o texto para 12, vou clicar em OK. OK de novo. Então aqui segue a customização do texto que eu fiz. Vou continuar aqui com play
dar pause, vou em Settings novamente, e eu tenho uma diversidade muito grande aqui de propriedades que eu posso exibir junto ao Overlay Text. Eu tenho aqui diversos cursos que podem ser exibidos. Tenho aqui em extras mais alguns. Então vou clicar aqui em OK. Bom, outra coisa que eu gostaria de exibir é que eu tenho aqui esta barra de rolagem que eu posso colocar na data que eu quero. Então eu posso vir e posicioná-la onde eu quero. Então aqui no dia 15/4/2015 eu tinha estes status de construção desse empreendimento. Agora eu vou customizar a forma de visualização da minha cena durante a execução do timeline. Eu vou na aba Configure e eu tenho aqui algumas configurações previamente criadas, que são exatamente as cores e a transparência dos objetos na cena. Eu não vou mexer nas configurações default, eu vou criar novas. Então eu vou vir aqui, vou adicionar, vou então dar um nome para esta configuração. Vou dar o nome de construção. Ok. Bom, então eu tenho aqui uma aparência inicial. Esta aparência inicial, ela requer uma aparência para eu linká-la aqui. Eu posso utilizar uma das que já existem, ou então eu posso criar uma nova. Vou clicar aqui em Appearance Definitions e vou então adicionar aqui uma aparência. Vou clicar aqui na cor que eu acabei de inserir, vou dar um duplo clique. Eu vou exibir em laranja para chamar bastante atenção. Vou clicar aqui em OK. Eu preciso dar um nome para esta aparência. Vou dar aqui um duplo clique e vou dar o nome de construção também. Bom, e eu também poderia adicionar aqui uma transparência. Neste caso eu vou deixar aqui como 0% transparente. Eu tenho aqui embaixo também o Default Simulation Start Appearance. Ou seja, antes desse elemento, antes desta aparência ser aplicada, eu vou definir que os elementos que ainda não estão sendo construídos fiquem apagados na cena. Então eu vou deixar aqui como hide. Ok. Então aqui na minha configuração de construção, eu vou clicar aqui e vou definir como construção. O End Appearance eu ainda não defini, então vou vir aqui em Appearance Definitions e vou adicionar uma. Eu vou então clicar aqui em adicionar e vou criar uma nova aparência. Vou criar uma chamada construídos. Vou clicar aqui na cor, vou definir como um cinza mais escuro. Ok. Vou clicar aqui em OK e vou então usá-lo aqui. Construídos. Eu ainda preciso criar mais duas aparências. Uma para o que começa a ser construído em avanço, ou seja, antes da data prevista, e aquilo que está atrasado. Eu ainda não vou fazer isso, eu vou deixar isso para criar depois. Criei uma aparência chamada construção. Eu vou pegar aqui exatamente este nome,
Vou dar aqui um Ctrl C. Eu poderia ir na minha planilha do MS Project e mudar as colunas onde estão escrito Construct, mudar para Construção. E aí eu já estaria fazendo atualização para buscar esta aparência para aquela tarefa. No entanto, eu vou alterar aqui mesmo no meu timeline. Vou vir aqui em Tasks. Vou pegar esta coluna Task Type e vou colocar aqui. Então eu posso colocar aqui construção. Construção. Para estas bombas também vai ser construção. Aqui também vai ser construção e assim por diante. Então eu ainda preciso criar uma nova para temporários e para demolição também. Eu não vou criar porque o processo é o mesmo. Então agora eu vou mandar simular, vou dar play. E aquilo que está sendo construído está ali laranja. O que já foi construído fica cinza. E assim por diante. Então tudo ficou construído ao final. Feito isso, então eu vou voltar aqui até a aba Configure e nós temos aqui mais duas colunas que nós não configuramos. Eu vou voltar aqui até a aba Tasks e reparem que eu tenho uma data planejada, final e inicial, e eu tenho uma data atual, ou seja, a data real em que aquela tarefa foi concluída. Eu vou alterar exatamente estas datas. Então, esta tarefa de construção do civil concreto, ela tinha uma data planejada, início e final. No entanto, eu vou criar aqui, vou fazer com que essa tarefa comece adiantada. Lembrando novamente que eu poderia ir no MS Project e fazer esta alteração lá e fazer a sincronização novamente. No entanto, eu vou fazer essa alteração aqui mesmo. Vou aqui no campo Actual Start, ou seja, a data real em que a tarefa foi iniciada. Vou dizer que esta tarefa se iniciou no dia 31 e foi concluída não no dia 8/4 como previsto, ela foi concluída no dia 9, ou seja, atrasou um dia e se adiantou 2 dias. E podemos reparar que esta tarefa de construção, aqui eu tenho uma diferença no ícone dela. Eu tenho aqui uma barrinha azul no início da tarefa, dizendo que esta tarefa começou adiantado, e uma barrinha vermelha aqui no final, dizendo que essa tarefa terminou atrasada.
Eu posso também visualizar isso no meu gráfico de Gantt. Então, esta barra cinza é a tarefa do civil concreto e a barra cinza me diz qual foi a data planejada e a azul logo em cima a data real. Então aqui eu consigo visualizar as diferenças no tempo de início e término. Eu estou visualizando o gráfico de Gantt dessa forma porque este botão está marcado. Eu poderia visualizar somente o planejado. Então, com este botão ativo, eu vejo a diferença entre o planejado e o real. Então, vou vir aqui até a aba Configure e eu preciso configurar aqui qual é a aparência que vai ser exibido quando o item está adiantado. Então, para isso, aqui eu não vou criar uma aparência, eu vou só apontar para uma das que já existem, que vai ser a Green. E o que estiver atrasado, eu vou exibir na cor Purple. Então, feito isso, eu já vou conseguir ver essa diferença na minha cena. Vou clicar aqui na aba Simulate, vou dar Play. A execução segue. Bom, o meu item ainda está sendo exibido na cor anterior, ou seja, não está sendo exibida a diferença entre o planejado e o real. Então eu vou aqui na aba Settings, no botão Settings, e veja que eu estou vendo somente o planejado, mas eu quero ver a diferença entre o que foi planejado e o real. Então eu vou marcar aqui embaixo Actual Planned Difference. Ok, então eu vou dar Play. Então reparem que houve uma diferença ali. Primeiro, o meu civil concreto ficou verde, evidenciando que houve avanço no início da construção. Ok, então vou seguir aqui com o timeline. Então olha só, no dia 9/4 o elemento que está roxo foi terminado em atraso. Então eu consigo evidenciar isso na cena. Então segue a animação. Vou dar aqui um stop. Outro recurso também que nós temos ao utilizar o timeline é a possibilidade de nós exportarmos esta animação. Então, para isso, eu vou fechar aqui este painel. Eu vou vir na aba Output e vou vir até o Animation. Aqui eu vou exportar aquela minha animação. Aqui em Source já está selecionado Timeline Simulation, então eu não vou mexer. Neste campo Renderer eu vou usar o modo Viewpoint e nós vamos falar um pouquinho sobre este outro modo na aula sobre renderização. Eu vou selecionar aqui o formato da exportação que eu vou fazer. Se eu selecionar uma das opções aqui de imagem,
vai ser exportada uma sequência de imagem respeitando este frame rate, e depois você pode usar um programa de edição de vídeos como o Sony Vegas, por exemplo, ou outro semelhante para fazer a montagem dessas imagens e formar um vídeo. Ou para você já ter diretamente um vídeo, você pode usar aqui o Windows AVI. Aqui em Size eu posso definir o aspecto da imagem que eu quero. No caso aqui eu vou usar Explicit e vou definir este tamanho de imagem em pixels. Então, feito isso, eu vou exportar então a minha animação. E nós vamos ter uma animação como a seguinte. Esta foi a nossa aula sobre o timeliner do Navisworks. Espero que tenha sido muito útil e nós nos vemos na próxima aula.